Olá, gente. Dando continuidade à nossa aula de vírus, eu queria falar com vocês a respeito das características gerais dos vírus. Vejam só, os vírus são seres diminutivos e visíveis apenas ao microscópio eletrônico. A gente não consegue visualizar no microscópio óptico, constituídos por apenas duas classes de substâncias químicas. O vírus tem o DNA, que nós sabemos que é o ácido nucleico, e temos o RNA, formado lá por proteínas. A respeito de vírus, o que diferencia os vírus de todos os outros seres vivos é que eles são acelulares, eles não possuem células, diferentemente lá das bactérias. Assim não tem a complexa maquinária bioquímica necessária para fazer funcionar o programa genético. Ele precisa de células que hospedem, como a gente viu lá atrás na aula, precisa dos hospedeiros. Todos os vírus são parasitas intracelular obrigatório, atuando como um pirata celular. Estou dando um exemplo de pirata, gente, vocês fique melhor a compreensão de vocês. Um pirata celular. Um vírus invade uma célula e assume o comando. O que é que os piratas fazem lá? Que a gente assistiu aqueles filmes lá. Os piratas invadem os barcos e assumem o comando. Então, o vírus ele também invade a célula e assume o comando, fazendo com que ela trabalhe quase exclusivamente para produzir novos vírus. A infecção viral geralmente causa profundas alterações no metabolismo. Estou dando só esse exemplo aí, gente, de infecção viral. Ele causa alterações no metabolismo celular, podendo levar à morte das células infectadas. Vírus causam doenças em plantas e animais, incluindo também nós, seres humanos. Fora da célula hospedeira, os vírus não manifestam nenhuma atividade vital, não crescem, eles não degradam, nem fabricam substância, não reagem a estímulos. No entanto, se houver células hospedeiras compatíveis à sua disposição, um único vírus ele é capaz de originar em cerca de 20 minutos centenas de novos vírus. Por isso existe a dificuldade, dependendo do tipo de vírus, de combater eles com medicações. O capsídeo, temos algumas estruturas do vírus. Uma delas é o capsídeo. É um envoltório do vírus formado por uma proteína. Além de proteger o ácido nucleico viral, o capsídeo tem a capacidade de se ligar quimicamente com substâncias presentes na superfície das células. O que permite ao vírus reconhecer e atacar o tipo celular adequado a hospedá-la. Atacar o tipo celular adequado e hospedá-la. Alguns vírus eles podem apresentar um envoltório de lipídio. Lembre-se lá, gente, que lipídio proveniente da membrana celular onde se originaram. Que ele se originou-se da membrana celular, por isso tem esse envoltório aí com lipídio. O vírus é uma partícula viral quando fora da célula hospedeira, é geneticamente denominado de virion. Cada espécie de vírus apresenta virions de formato característicos. Observação: alguns vírus são formados apenas pelo núcleo capsídeo mais ácido nucleico, ou seja, contém apenas o ácido nucleico em volta à cápsula proteica. Outros, no entanto, possuem envoltório ou envelope, denominados de vírus capsulados ou envelopados. Gente, no final da aula eu vou colocar no grupo de vocês algumas imagens da estrutura dos vírus, que vocês entendam essa estrutura dos vírus melhor. O envelope consiste principalmente das duas camadas de lipídio derivadas da membrana plasmática da célula hospedeira e de moléculas de proteínas virais específicas para cada tipo de vírus, imersas nessas camadas
de lipídios. Especificidade dos vírus. No geral, um tipo de vírus que ataca apenas um pouco tipos de célula, isso porque um determinado tipo de vírus só consegue infectar uma célula que possua na membrana substância às quais eles possam se ligar. O vírus, por exemplo, da poliomielite, por exemplo, atualmente específico, infectando apenas células nervosas intestinais e da mucosa da garganta. A reprodução dos vírus. Essa reprodução ou replicação dos vírus ocorre somente no interior de uma célula hospedeira. Existe basicamente dois tipos de ciclos reprodutivos. Existe o ciclo lítico e o lisogênico. Esses dois ciclos iniciam-se como fago T, aderindo à superfície da célula bacteriana através das fibras proteicas da cauda. Esta contrai-se e se expelindo a parte central, tubular, para dentro da célula, a semelhança de uma microseringa. O DNA do vírus, então, é injetado no interior da célula, ficando fora da célula a cápsula proteica vazia. A partir desse momento, começa a diferenciação entre o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. No ciclo lítico, o vírus invade a bactéria, onde as funções normais destas são interrompidas na presença do ácido nucleico do vírus, DNA ou de RNA. Esse, ao mesmo tempo em que a replicação é comandada através da síntese das proteínas que comporão o capsídeo, os capsídeos organizam-se e envolvem essas moléculas de ácido nucleico. E assim são reproduzidos, então, novos vírus. Aí ocorre a lise celular, ou seja, a célula infectada rompe-se, os novos bacteriófagos são liberados, sintomas causados por um vírus que se reproduzem através dessa maneira. Em um organismo multicelular aparece imediatamente. Nesse ciclo, o vírus utiliza o equipamento bioquímico, os ribossomos da célula, para fabricar sua proteína. Vocês lembram, gente, que ribossomo é a fábrica de proteína. E o equipamento bioquímico do ribossomo da célula para fabricar a sua proteína, o capsídeo. No ciclo lisogênico, o vírus invade a bactéria ou a célula hospedeira, onde o DNA viral incorpora-se ao DNA da célula infectada. Isto é, o DNA viral torna-se a parte do DNA da célula infectada. Uma vez infectada, a célula continua suas operações normais, como reprodução e ciclo celular. Durante esse processo de divisão celular, esse material genético da célula, juntamente com o material genético do vírus que foi incorporado, sofre duplicação. Em seguida, são divididos entre as células filhas. Assim, por sua vez, uma vez que infectada, passa por mitose, começará a transmitir o vírus sempre que passar por mitose. E todas essas... Desculpa aí, gente. Veja só. Desculpe aí, gente. Assim, uma vez infectada, uma célula começará a transmitir o vírus sempre que passar por mitose. E todas as células estarão infectadas também. São sintomas causados por um vírus que se reproduz através dessa maneira em um organismo multicelular. Podem demorar e aparecer doenças causadas por vírus lisogênico. Tendem a ser incuráveis. Alguns exemplos incluem a AIDS e herpes. Os vírus e antibióticos. Considerando como uma das maiores conquistas da ciência moderna, os antibióticos, juntamente com as vacinas e os soros,
tem salvado muitas vidas, do que todas as guerras já conseguiram matar. Vejam só, como todo mundo sabe, a importância dos antibióticos. Uma descoberta muito boa para a humanidade. Vejam só, as substâncias químicas, quimicamente muito diferentes entre si. Os antibióticos podem ser naturais ou sintéticos. Os antibióticos atuam de diferentes maneiras sobre as células bacterianas. Efeito bactericida e em células bacterianas. Esse efeito de bactericida. Mas os vírus são seres acelulares, não possuem parede celular, nem membrana plasmática, e se mostram absolutamente inertes quando fora de uma célula viva. Assim, os antibióticos não fazem qualquer efeito sobre eles. Os vírus são imunes à ação dos antibióticos. Então, gente, eu quero que vocês entendam que os vírus são imunes à ação dos antibióticos. Por isso é tão difícil aí combater o coronavírus. Porque se conseguisse fazer isso com antibióticos, conseguisse fazer isso com medicações que combatem aí parasitos, a gente já tinha conseguido combater essa pandemia. Mas vejam só que os vírus são imunes. A medicação antibiótica não vai fazer nenhuma ação contra eles. Esses antibióticos contra os vírus não servem de nada. Por isso, a importância da gente não estar aí se medicando, gente, nessa pandemia, principalmente aí pessoas que auto se medicam aí com antibiótico, achando, porque alguém disse que servia, vocês fiquem cientes aí que os antibióticos, eles não fazem efeito contra os vírus. Por isso, essa dificuldade imensa aí da gente combater essa pandemia. Muitas pessoas estão aí, gente, se medicando, se matando, estão aí causando danos ao seu fígado, ao baço, causando danos ao nosso organismo com antibióticos, sendo que eles não fazem nenhum efeito contra os vírus. Que vocês deixem isso aí, gente, principalmente a família de vocês, que acham que tomando antibiótico vai combater o coronavírus. Não vai. Vejam só, vírus e câncer. Muitos retrovírus possuem genes denominados de oncogenes, que induzem as células hospedeiras e a divisão descontrolada com a formação de tumores. Essa divisão descontrolada pode ser provocada por radiação, produtos químicos ou certos tipos de vírus, como HIV. Esses vírus, em vez de destruir as células de defesa do organismo, fazem com que elas se reproduzam descontroladamente. Os vírus causam várias doenças ao homem e aos animais e até às plantas. Até o momento, poucas drogas mostram eficazes em destruir os vírus por causa dos sérios efeitos colaterais. A melhor maneira de combater as doenças virais é através de vacinas. As principais viroses, como nós sabemos que nós temos aí vacinas. Vejam só, catapora, cachumba, conjuntivite, dengue, ebola, faringite, febre amarela, gripe, hepatite, herpes zoster, hidrofobia, a raiva e poliomielite. São as principais doenças, as principais viroses. Gente, vocês deixam aí bem fixado para vocês o que são os vírus. A gente viu o que são os vírus. O que difere, isso é uma reflexão para vocês, tá, gente? Não precisa responder não, tá? É apenas uma reflexão para que vocês compreendam. O que vocês precisam é anotar os principais pontos do que são os vírus, do que difere os vírus dos demais seres vivos, quais são as funções dos capsídeos, quais são os tipos do material genético viral, quais são os tipos de estrutura dos vírus, a replicação viral, o que se torna o vírus imunes aos antibióticos,